Fugiu com o dinheiro? Foi isso que sua mãe disse de mim? As palavras saíram trêmulas da minha boca, enquanto o pequeno Felipe, com seus olhos inocentes de 8 anos, aguardava uma resposta que explicasse o que ele mesmo não compreendia por completo. Meu coração disparou como se tivesse levado um tapa na cara. Senti primeiro o choque, depois a dor lancinante da traição. Minha própria filha, Débora, espalhando mentiras sobre mim para meu neto querido. Naquele instante, sentada na cadeira de balanço da varanda de minha pequena casa em Caruaru, com o vento do agreste pernambucano soprando folhas secas pelo quintal, percebi que o tempo não cura todas as feridas. Algumas ele apenas disfarça com curativos frágeis que, ao menor toque, se rompem e sangram novamente. Vovó Lourdes, mamãe falou pro papai que você pegou todo o dinheiro do vovô quando ele estava doente e fugiu. É verdade isso? Felipe perguntou novamente, agora mexendo nervosamente na barra da camiseta do Fortaleza. Seu time de coração, presente do avô paterno. Minhas mãos enrugadas tremiam. 58 anos de vida, 30 de casamento com Antônio, 2 filhos criados com sacrifício. E agora isso. A memória do meu marido sendo manchada com mentiras? Tudo que construímos juntos reduzido a uma história distorcida de abandono e ganância? Meu filho, comecei, tentando controlar a voz. Tem coisas que a gente guarda por anos, achando que o silêncio é melhor. Mas às vezes o silêncio só alimenta mentiras. Levantei-me com dificuldade, minhas juntas reclamando como sempre faziam antes da chuva. Venha comigo. Entramos na casa simples, com paredes que já pediram tinta nova há anos. Na sala pequena, as fotografias emolduradas contavam nossa história. Eu e Antônio, jovens no casamento na igreja matriz. Débora ainda bebê no colo. Seu tio Roberto com 5 anos segurando um peão de madeira. Depois as formaturas, os aniversários, os momentos que pareciam tão sólidos e verdadeiros. Fui até o móvel antigo que servia como aparador. Abri a primeira gaveta e retirei uma pasta plástica azul desbotada, protegida por um elástico gasto pelo tempo. Felipe, você já aprendeu a ler extratos bancários na escola? Perguntei, tentando sorrir enquanto remexia nos papéis amarelados. Acho que não, vovó. Então hoje você vai aprender. E vai entender algo importante sobre verdades e mentiras. Abri a pasta sobre a mesa de centro, revelando documentos, recibos e extratos bancários de quase uma década atrás. Isso aqui é a verdadeira história do dinheiro da sua avó e do seu avô também. Os olhos de Felipe arregalaram-se de curiosidade enquanto se aproximava dos papéis. Ele não imaginava que aqueles números e datas guardavam não apenas registros financeiros, mas o mapa de uma traição familiar que finalmente seria revelada. Algumas histórias, meu filho, são como cofres trancados. Hoje vou lhe entregar a chave de um segredo que guardei por muito tempo. Puxei o primeiro extrato de janeiro de 2015 e apontei para os números em vermelho. Vê esta conta aqui? Era a do seu avô. E estas retiradas de dinheiro não foram feitas por mim. O mundo lá fora continuava. Os vizinhos passavam conversando. O cachorro do seu Zé latia como sempre. Crianças jogavam bola na rua de terra. Mas ali, naquela sala, o tempo parecia suspenso enquanto a verdade, silenciada por anos, finalmente começava a se libertar. Meu nome é Maria de Lourdes Almeida Santos. Mas todos aqui em Caruaru me conhecem apenas como Dona Lourdes da farmácia, ou a viúva do seu Antônio do banco. Engraçado como na nossa idade acabamos sendo definidos pelo trabalho ou pelo marido, como se a gente não tivesse uma história própria antes disso tudo. Nasci em Bezerros, cidade pequena aqui perto, mas vim para Caruaru quando me casei. Cresci ajudando meus pais na feira, vendendo artesanato de barro. Foi ali, entre as barracas coloridas e o cheiro de comida, que aprendi o valor do trabalho duro e do dinheiro suado. Hoje vivo sozinha nesta casa simples no bairro do São Francisco, a mesma onde criei meus 2 filhos, Débora, a mais velha, e Roberto, o caçula. A Débora sempre foi a filha ambiciosa, inteligente, aquela que todo mundo dizia que ia ser alguém na vida. O Roberto sempre foi mais tranquilo, mais parecido com o pai no jeito simples de ser. 2 filhos tão diferentes, mas ambos criados com o mesmo amor. Antônio, meu marido, trabalhou 30 anos no Banco do Brasil. Um homem respeitado na cidade, que sabia os nomes de todos os clientes e conhecia as histórias de cada família. Morreu há 7 anos, de um infarto fulminante enquanto regava as plantas do quintal. Nem teve tempo de se despedir. Ficou o vazio, a saudade, e esta casa que, mesmo pequena, parece grande demais sem ele.
Vivo da aposentadoria dele e da minha, que consegui depois de trabalhar 25 anos como balconista na farmácia do centro. Não é muito, mas dá para as contas e para comprar um presente de vez em quando para os netos. Tenho 3, os gêmeos João Paulo e Maria Clara, filhos do Roberto, e o Felipe, filho da Débora. O Felipe é o mais velho, já com 8 anos. Esperto demais para a idade, faz perguntas que às vezes nem sei responder. Parece ter herdado a inteligência da mãe e a curiosidade do avô. Débora se casou com Gustavo, um engenheiro de Recife, e mora em um condomínio de luxo por lá. Vejo o neto apenas nas férias ou quando ela precisa resolver algum assunto aqui em Caruaru e o deixa comigo. Roberto mora mais perto, a 2 ruas daqui. Professor de matemática do colégio estadual, casado com Juliana, uma enfermeira do hospital. Vida simples, mas são felizes. Os gêmeos têm 6 anos e enchem esta casa de alegria quando vêm me visitar, quase todo final de semana. Desde a morte de Antônio, a relação com Débora esfriou. Ela ligava cada vez menos, visitava raramente. No começo, achei que fosse o luto, que cada um tem seu jeito de lidar com a dor da perda. Depois, percebi que havia algo mais. Olhares desconfiados, comentários ácidos sobre dinheiro, perguntas sobre a aposentadoria do pai, sobre os bens que ficaram. Sempre respondia com calma, tentando não alimentar conflitos. Tudo está em ordem, filha. O que seu pai deixou está bem cuidado. Ela nunca parecia satisfeita com as respostas, mas eu evitava confrontos. Para quê? Já havia sofrido demais com a doença de Antônio nos últimos anos, com as despesas dos tratamentos, com a luta para mantê-lo confortável até o fim. A verdade é que, quando Antônio morreu, não sobrou quase nada além desta casa e as aposentadorias. Os investimentos que ele havia feito foram consumidos com os tratamentos que o plano de saúde não cobria. Ele sempre quis o melhor, não media esforços quando se tratava da saúde. Dinheiro a gente faz de novo, Lourdes. Saúde não, ele dizia, enquanto assinava mais um cheque para exames ou remédios caros. Mas Débora nunca aceitou essa realidade. Para ela, devia haver mais dinheiro em algum lugar. Na cabeça dela, um gerente de banco não poderia morrer sem deixar uma fortuna. Como se todo bancário fosse rico, como se 30 anos trabalhando em agência de interior resultasse em milhões guardados. As insinuações foram ficando cada vez mais frequentes. Primeiro em conversas particulares, depois na frente dos irmãos, depois na frente de amigos. Cadê o dinheiro do papai e mãe? O que a senhora fez com tudo? Ele sempre falou que tinha guardado para o futuro. Era doloroso ouvir aquilo, mas eu engolia seco e seguia em frente. O que mais poderia fazer? Roberto tentava apaziguar as coisas. Deixa disso, Débora. Pai gastou tudo com os tratamentos, você sabe disso. Esteve aqui, viu as contas, os remédios caríssimos. Mas ela não escutava. Para Débora, havia sempre uma conspiração, um dinheiro escondido que eu estaria usando para meu próprio benefício. A gota d'água veio há 3 meses, quando descobri por acaso que ela estava consultando advogados para investigar as finanças do pai. Como se eu fosse uma criminosa, como se tivesse roubado algo de alguém. Foi Roberto quem me contou, preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. Mãe, a Débora tá falando para todo mundo que a senhora desviou o dinheiro do pai. Que a senhora escondeu as economias dele quando ele ficou doente. Tá feia a situação. Foi como um tapa na cara. Depois de tudo que passei, cuidando de Antônio dia e noite durante a doença, economizando cada centavo para os remédios, vendendo até minhas joias para pagar tratamentos experimentais, agora eu era acusada de roubo pela minha própria filha. Por isso guardei todos os extratos, todos os recibos, todas as provas. Não por medo, mas para o dia em que a verdade precisasse vir à tona. Nunca imaginei que seria através de um menino de 8 anos, repetindo inocentemente as mentiras que ouviu da mãe. Olhando para Felipe naquela tarde, com os extratos bancários espalhados sobre a mesa, lembrei-me do exato momento em que percebi a primeira traição. Não foi uma descoberta súbita, mas uma suspeita que cresceu lentamente, como uma mancha de umidade que se expande silenciosamente pela parede, até que um dia você percebe que a estrutura toda está comprometida. Vovó, esses números são muito difíceis. O que eles mostram? Felipe perguntou, franzindo a testa enquanto tentava entender os documentos. Eles mostram que nem sempre quem a gente mais confia age como esperamos, meu filho. Respirei fundo antes de continuar. Veja esta data aqui, 15 de março de 2015. Seu avô já estava muito doente, tinha feito a 2ª cirurgia no coração e precisava de remédios caríssimos. Neste dia, foram retirados R$ 12.000 da conta dele.
Felipe arregalou os olhos. Nossa, quanto dinheiro! Foi a senhora que tirou? Não, meu filho. Foi sua mãe. A verdade é que Antônio confiava cegamente em Débora. Ela era a primogênita, a filha que seguiu seus passos e também foi trabalhar em banco, embora em Recife, não aqui em Caruaru. Quando ele adoeceu, ela se ofereceu para ajudar com as finanças. Pai, o senhor precisa descansar. Eu cuido dos pagamentos, das contas, de tudo. E Antônio, orgulhoso da filha competente, entregou a ela o cartão, as senhas, tudo. No início funcionou bem. Débora pagava as contas, comprava os remédios, mantinha tudo em ordem. Eu, ocupada com os cuidados diários, alimentação, banho, curativos, consultas médicas, aceitei aquela ajuda de bom grado. Era um peso a menos nas minhas costas já curvadas pelo cansaço e preocupação. Foi Roberto quem primeiro levantou dúvidas. Mãe, a Débora tá realmente comprando todos aqueles remédios? Porque encontrei com Dona Josefa da farmácia e ela disse que faz semanas que ninguém busca a medicação do pai. Descartei a preocupação. Deve ter comprado em outra farmácia, filho. Sua irmã não faria isso. Mas a semente da dúvida estava plantada. Comecei a prestar mais atenção, a perguntar sobre recibos, a conferir os extratos que chegavam pelo correio. Foi quando notei os saques frequentes, valores altos que não correspondiam às nossas despesas. Quando questionei Débora, ela sempre tinha uma resposta rápida. Paguei o plano de saúde adiantado. Comprei os remédios para os próximos meses. Transferi para a conta da poupança como o papai pediu. Queria acreditar. Precisava acreditar. A alternativa era dolorosa demais para contemplar. Uma noite, enquanto Antônio dormia, vencido pelos remédios fortes, encontrei sua caderneta de poupança no fundo da gaveta. Os depósitos que Débora mencionava não estavam lá, nenhum deles. Foi o começo de um pesadelo, Felipe. Continuei, mostrando mais extratos. Sua mãe estava sacando dinheiro da conta do seu avô regularmente. Dinheiro que deveria ir para os tratamentos, para os medicamentos. Mas por que ela fez isso, vovó? A pergunta inocente de Felipe era como uma faca girando na ferida. Como explicar a uma criança que a ganância às vezes fala mais alto que o amor? Como fazer ele entender que a pessoa que ele mais admira no mundo, sua própria mãe, foi capaz de trair a confiança da família no momento mais vulnerável? As pessoas às vezes cometem erros, meu filho. Erros grandes que machucam muito. A verdade completa era ainda mais dolorosa. Descobri mais tarde que Débora e Gustavo estavam com problemas financeiros sérios. Haviam comprado um apartamento caro demais para seu orçamento, feito empréstimos, acumulado dívidas com cartões de crédito. O dinheiro de Antônio estava sendo usado para cobrir esse buraco, não para seus medicamentos. Confrontei Débora numa noite de abril, enquanto Antônio estava internado novamente. Foi no quintal desta mesma casa, com as mesmas estrelas testemunhando acima de nós. Filha, o que você está fazendo com o dinheiro do seu pai? Os remédios não estão sendo comprados. As contas do hospital estão atrasadas. Seu rosto se transformou. De filha preocupada para uma pessoa que eu mal reconhecia. Você não entende de dinheiro, mãe. Nunca entendeu. Estou investindo para garantir o futuro, já que papai não vai durar muito mesmo. Aquelas palavras me atingiram como um soco. A frieza, o cálculo, a falta absoluta de compaixão. Como pode dizer isso? Seu pai precisa daquele dinheiro para viver. Para prolongar o inevitável, você quer dizer. Os médicos já falaram que é questão de tempo. E enquanto isso, todo o dinheiro que ele economizou a vida toda vai ser jogado fora com tratamentos inúteis. É isso que você quer? Pedi o cartão de volta, as senhas, tudo. Ela relutou, mas insisti. Ou você me devolve agora, ou chamo a polícia. Não sei se teria coragem de fazer isso, denunciar minha própria filha, mas a ameaça funcionou. Recuperei o controle das contas, mas o estrago já estava feito. Quase 90 mil reais tinham desaparecido em 6 meses. E sabe o pior, Felipe? Sua mãe não pediu desculpas. Ao contrário, disse que eu estava sendo ingênua jogando dinheiro fora, que ela só estava salvando o que podia da herança. Felipe baixou os olhos, constrangido como se a culpa fosse dele. Mas vocês brigaram, vovó? A mamãe ficou com raiva da senhora? Oh, sim, meu filho. Ela ficou furiosa. Disse que eu estava roubando o que seria dela por direito. Que eu não merecia nada porque só fui dona de casa a vida toda, enquanto seu avô trabalhava. Engoli em seco, sentindo o gosto amargo daquela memória. E o pior, ela espalhou para toda a família que eu havia proibido ela de ajudar o pai, que eu estava escondendo dinheiro,
que estava deixando seu avô sem tratamento adequado para ficar com tudo depois. Os olhos de Felipe se encheram de lágrimas. Era muito para um menino de 8 anos compreender. A mãe que ele amava e admirava sendo retratada como alguém capaz de tal crueldade. Nunca contei isso para ninguém fora da família, Felipe. Nem para seus primos. Achei que algumas verdades são pesadas demais para crianças carregarem. Mas quando você chegou hoje, repetindo essa mentira sobre eu ter fugido com o dinheiro, percebi que o silêncio só permitiu que a mentira crescesse. Lembrei-me dos meses seguintes, de como tive que implorar ajuda aos amigos para completar o dinheiro dos tratamentos, de como vendi minhas joias, meus poucos pertences de valor, de como Roberto hipotecou a própria casa para ajudar. E de como, mesmo depois de tudo isso, quando Antônio finalmente partiu, Débora teve a audácia de aparecer no velório, perguntando sobre testamento e herança. Seu avô e eu nos conhecemos quando eu tinha apenas 16 anos. Comecei a contar, guardando os extratos por um momento. Precisávamos de uma pausa daquela dura realidade. Foi na festa de São João aqui em Caruaru, a maior do Brasil. Você já foi, não é? Felipe assentiu, mais calmo agora. Ano passado, a mamãe me levou. Tinha muita música e comida gostosa. Pois então, naquela época, em 1981, a festa era menor, mas igualmente animada. Eu estava com minhas amigas, usando um vestido azul de chita que minha mãe tinha costurado especialmente para a ocasião. Seu avô chegou com amigos do banco, todo arrumado, cabelo penteado com gel. O rapaz da cidade grande que tinha vindo trabalhar na agência nova do Banco do Brasil. Sorri com a lembrança. Quase podia sentir o cheiro das fogueiras, ouvir o som do forró pé de serra, ver o céu iluminado pelos fogos de artifício. Ele me tirou para dançar e pisou no meu pé 3 vezes. Era péssimo dançador, seu avô. Ri, e Felipe riu comigo. Mas tinha um sorriso tão bonito, tão sincero, que não consegui ficar brava. Mostrei a Felipe uma foto antiga, amarelada pelo tempo, que guardava na mesma pasta. Antônio e eu jovens, ele com um bigode fino que estava na moda, eu com os cabelos longos e negros, ambos sorrindo para a câmera em frente à igreja matriz, onde nos casamos 2 anos depois daquele São João. Éramos pobres quando começamos, sabia? Seu avô era apenas um funcionário júnior do banco. Eu trabalhava como costureira. Alugamos uma casinha pequena aqui mesmo no bairro São Francisco. Tão pequena que, quando chovia forte, tínhamos que colocar baldes em 5 lugares diferentes para aparar as goteiras. Felipe ouvia atentamente, os olhos fixos na fotografia, como se tentasse reconciliar aquelas figuras jovens e sorridentes com a avó envelhecida à sua frente, e o avô que ele mal chegou a conhecer. Nos primeiros anos, economizávamos cada centavo. Levávamos marmita para o trabalho, andávamos a pé para economizar a passagem do ônibus, comprávamos roupas apenas quando as antigas já estavam além do reparo, tudo para juntar dinheiro e comprar nossa própria casa. Levantei-me e caminhei até a janela, apontando para o quintal. Aquela mangueira ali? Seu avô plantou quando finalmente conseguimos comprar este terreno. Era apenas uma mudinha, não chegava nem ao meu joelho. Ele dizia que cresceria junto com nossa família. E assim foi. Contei como construímos a casa aos poucos. Primeiro apenas 2 cômodos, depois mais um quando Débora nasceu, depois outro quando Roberto chegou. Como fizemos os acabamentos nós mesmos, pintando paredes nos finais de semana, assentando pisos nas férias. Tudo que temos foi conquistado com muito sacrifício, Felipe. Seu avô nunca teve carro do ano. Eu nunca tive joias caras. Preferíamos investir na educação de seus tios. Débora estudou nos melhores colégios, fez faculdade particular, teve tudo do bom e do melhor. Lembrei da adolescência de Débora, de como ela sempre queria mais. Sempre comparava a nossa vida com a das amigas mais ricas. De como chorava quando não podia ter o tênis da moda ou a bolsa cara que todas tinham. De como Antônio trabalhava horas extras, fazia bicos de contador nos finais de semana, tudo para dar à filha o que ela desejava. Seu avô tinha um fraco por sua mãe, sabia? Ela era a princesinha dele, a menina dos olhos. Nunca conseguia dizer não. Quando ela quis estudar em Recife, pagamos pensão, mensalidade, material, tudo. Foram anos apertados financeiramente, mas seu avô sempre dizia que valia a pena, que o maior investimento era na educação dos filhos. Mostrei outra foto, esta de Débora na formatura, usando toga e capelo, ao lado dos pais orgulhosos. Aquele foi um dos dias mais felizes para seu avô. Ver sua mãe formada, pronta para conquistar o mundo. Felipe tocou a foto com delicadeza. A mamãe parece feliz aqui. Ela estava, meu filho. Todos estávamos.
Suspirei, sentindo o peso das memórias. Quando ela conseguiu o emprego no banco em Recife, seu avô fez questão de comprar o enxoval todo para o apartamento que ela alugou. Geladeira, fogão, móveis, tudo novo. Ficamos comendo miojo por 2 meses depois disso, mas ele dizia que era um investimento no futuro dela. Contei sobre o casamento de Débora com Gustavo, a cerimônia cara que quase nos levou à falência, o apartamento que ajudamos a mobiliar, os presentes constantes que enviávamos, sempre colocando as necessidades dela antes das nossas. Quando você nasceu, Felipe, seu avô chorou de emoção. Primeiro neto, continuação da família. Ele abriu uma poupança para você no dia seguinte, depositando R$ 100 por mês para seu futuro. Mesmo quando já estava doente, fazia questão de separar esse dinheiro. É para essa faculdade do meu neto, dizia. Felipe arregalou os olhos. Eu tenho uma poupança, vovó? Tinha, meu anjo. O dinheiro foi usado para os tratamentos do seu avô nos últimos meses. Quase R$ 9.000 que seriam seus. Foi um dos últimos valores que utilizamos, quando já não tínhamos mais para onde correr. Contei sobre a doença de Antônio, o diagnóstico devastador, as primeiras internações. Como nos primeiros meses ainda tínhamos esperança, como os médicos falavam em recuperação, em novas técnicas, em tratamentos experimentais. O plano de saúde cobria apenas o básico. Tudo que era mais avançado, que poderia realmente fazer diferença, tínhamos que pagar do nosso bolso. Foram centenas de milhares de reais em 3 anos de tratamento. Expliquei como Antônio, sempre prevenido, tinha sim economias consideráveis, investimentos, previdência privada, poupanças. Seu avô trabalhou a vida inteira pensando na velhice tranquila que teríamos, nas viagens que faríamos, na segurança que deixaria para os filhos. Mas a doença consumiu tudo, Felipe. Tudo. Puxei outro papel da pasta, uma carta amassada, com a caligrafia trêmula de Antônio. Seu avô escreveu isso 3 dias antes de partir. Era para sua mãe, mas ela nunca quis ler. A carta, simples e direta, explicava as finanças da família. Listava os investimentos que haviam sido liquidados para o tratamento. Pedia compreensão pela falta de herança material, mas destacava o verdadeiro legado: a educação, os valores, o amor incondicional. Ele nunca se arrependeu de usar o dinheiro para tentar viver mais tempo, Felipe. Dizia que cada dia a mais era uma chance de ver você crescer, de te ensinar algo novo, de guardar mais uma memória da família que construímos. A luz da tarde entrava pelas cortinas finas, criando padrões dourados no chão de cerâmica gasta. Naquele momento, não éramos apenas uma avó e um neto discutindo extratos bancários. Éramos guardiões de uma história familiar, de um amor que sobrevivia mesmo depois da partida, de sacrifícios que valeram cada centavo. Seu avô costumava dizer que riqueza de verdade não se conta em dinheiro, Felipe. Se conta em momentos, em memórias, em valores que passamos adiante. E nisso, meu filho, nós somos muito, muito ricos. Os olhos de Felipe marejaram quando terminei de falar sobre seu avô. Mesmo sem ter convivido muito com ele, o menino parecia sentir a força daquela presença que ainda pairava na casa, nas fotos, nas memórias. Levantei-me para buscar um copo de água para nós dois quando ouvi o barulho familiar de um carro estacionando em frente à casa. O ronco potente do motor, a freada brusca. Eu conhecia bem aquele jeito de chegar. Era Débora. Meu coração disparou. Não esperava que ela viesse buscar Felipe tão cedo. Nossa conversa tinha apenas começado e, pelo olhar assustado do menino, ele também não esperava a mãe naquele momento. Vovó, a mamãe chegou. Ela vai brigar comigo por ter perguntado sobre o dinheiro? A voz dele saiu embargada, temerosa. Antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu com força. Débora entrou como um furacão, perfume caro invadindo o ambiente, salto alto batendo forte contra o piso, bolsa de marca pendurada no antebraço. Aos 36 anos, minha filha mantinha a beleza que herdou do pai, mas havia algo em seus olhos que não reconhecia mais. Um brilho duro, calculista. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando primeiro para Felipe, depois para mim, e finalmente para os papéis espalhados sobre a mesa. Que papelada é essa? São extratos bancários, Débora. Respondi com uma calma que não sentia. Felipe me fez uma pergunta interessante hoje. Perguntou se eu tinha fugido com o dinheiro do vovô. Fiquei curiosa para saber onde ele ouviu isso. Seu rosto empalideceu por um segundo, mas logo recuperou a postura. Forçou um sorriso artificial e falou com voz doce demais. Felipe, querido, vai pegar suas coisas, sim? Temos que ir embora agora. Papai está esperando para jantar.
Mas mamãe, a vovó estava me mostrando. Agora, Felipe! A doçura evaporou instantaneamente. O menino encolheu-se, assustado com a mudança repentina no tom da mãe. Olhou para mim, hesitante. Vai, meu filho, falei suavemente. Pegue sua mochila, está tudo bem. Assim que Felipe saiu da sala, Débora avançou em minha direção, apontando para os papéis na mesa. O que pensa que está fazendo? Envenenando meu filho contra mim? Estou apenas mostrando a verdade, filha. A verdade que você tem distorcido há anos. Ela soltou uma risada ácida. Verdade? A sua versão conveniente, você quer dizer. Papai economizou a vida toda. E de repente, quando morre, não sobra nada? É muito conveniente, não acha, mãe? Mantive a voz baixa, consciente de que Felipe poderia ouvir do quarto. O dinheiro foi todo para os tratamentos, Débora. Você sabe disso. Estava lá, viu as contas, os remédios. Vi também como você manipulava papai quando ele estava fraco. Como convenceu ele a gastar tudo em tratamentos inúteis que os médicos já sabiam que não iam funcionar. Ele podia ter partido com dignidade, deixando um futuro seguro para os filhos, para o neto. Mas não. Você quis prolongar o inevitável e, no processo, torrar tudo que ele construiu. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. A crueldade, a frieza com que falava da morte do próprio pai, do dinheiro que considerava mais importante que a vida dele. Débora, seu pai queria lutar. Queria mais tempo, mais dias, mais memórias. Não fui eu quem decidiu pelos tratamentos, foi ele. Claro que foi você, elevou a voz. Ele estava dopado, confuso. Você aproveitou a situação para fazer o que queria. E ainda teve a cara de pau de me afastar quando tentei ajudar com as finanças. Estava prestes a responder quando Felipe voltou à sala com sua mochila. Ele parecia menor, mais frágil, como se tentasse se encolher para não ser notado. O coração apertou ao ver meu neto assim. Estou pronto, mamãe, disse em voz baixa. Débora ajeitou a postura imediatamente, voltando ao papel de mãe dedicada. Ótimo, querido. Vamos, já estamos atrasados. Espere, falei, incapaz de deixar aquela situação terminar assim. Fui até a pasta de documentos e retirei mais um papel, um extrato bancário específico. Felipe, antes de ir, quero mostrar apenas mais uma coisa. É importante. Débora tentou interceptar, mas eu fui mais rápida. Estendi o papel para Felipe. Vê esta data aqui? 12 de maio de 2015. Seu avô já estava no hospital, muito debilitado. Este saque de R$ 15.000. Sabe para que foi? Mãe, chega! Débora gritou, tentando arrancar o papel das minhas mãos. Mas eu me afastei. Foi para a entrada do apartamento em Boa Viagem, onde sua mãe mora hoje. Aquele apartamento com vista para o mar que ela diz que comprou com o próprio esforço. Os olhos de Felipe se arregalaram, confusos. Olhou para mim, depois para a mãe, como se implorasse que alguém negasse aquela informação. Isso é mentira! Débora avançou, finalmente conseguindo tomar o papel de minhas mãos. São documentos velhos, manipulados. Você está tentando voltar meu filho contra mim por ciúmes, por pura maldade. Tenho todos os comprovantes, Débora. A transferência para a construtora, no valor exato da entrada que você precisava para não perder o apartamento na planta. Dinheiro que deveria estar pagando a internação de seu pai na UTI. Seu rosto contorceu-se de raiva. Por um momento pensei que fosse me agredir fisicamente. Em vez disso, rasgou o extrato em pedaços. Vamos, Felipe. Sua avó não está bem da cabeça. A idade e a solidão estão fazendo ela inventar coisas. Felipe não se moveu. Olhava fixamente para os pedaços de papel que caíam lentamente no chão. Mamãe, é verdade. O dinheiro do vovô pagou nosso apartamento? A pergunta inocente, direta, desarmou Débora por um instante. Vi o conflito em seus olhos. A mentira pronta para sair, lutando contra algo mais profundo. Talvez um último resquício de consciência. Filho, é complicado. Papai sempre quis que tivéssemos o melhor. Ele queria nos ajudar. Mas a senhora disse que comprou o apartamento sozinha. Disse que a vovó tinha fugido com o dinheiro do vovô. A voz de Felipe tremia, mas havia uma firmeza surpreendente para um menino de 8 anos. Como se naquele momento ele entendesse que estava testemunhando algo importante, algo que precisava ser enfrentado. Eu ouvi a senhora falando com o papai. Disse que a vovó era uma velha esperta que fugiu com o dinheiro. Por que a senhora mentiu? Débora olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Não mais como uma extensão de si mesma, moldável às suas narrativas, mas como uma pessoa independente, capaz de questionar, de duvidar. Por um momento, pareceu sem palavras.
Então, a máscara voltou. Agarrou o braço de Felipe com força. Não quero mais ouvir esse absurdo. Vamos embora agora. E você está proibido de vir aqui sozinho novamente. Débora, por favor. Tentei intervir. Não faça isso. Ele só está confuso, tentando entender. O que ele precisa entender é que a senhora é manipuladora e mentirosa. Sempre foi. Envenenou a cabeça do papai contra mim e agora quer fazer o mesmo com meu filho. Virou-se para sair, arrastando Felipe, quando Roberto apareceu na porta. Meu filho caçula, sempre oportuno, chegava com os gêmeos para a visita semanal. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, percebendo a tensão imediatamente. Sua mãe está tentando voltar meu filho contra mim, mostrando papéis velhos, inventando histórias. Débora cuspiu as palavras. Roberto olhou para os papéis rasgados no chão, para meu rosto pálido, para Felipe que chorava silenciosamente. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, endureceram. Chega de mentiras, Débora. Todos aqui sabem o que você fez. Sei até o último centavo que você desviou da conta do pai enquanto ele agonizava no hospital. As crianças observavam assustadas. João Paulo e Maria Clara esconderam-se atrás das pernas do pai, enquanto Felipe soluçava abertamente agora. Tio Roberto, ele conseguiu dizer entre lágrimas. A vovó não fugiu com dinheiro nenhum, não é? Roberto se ajoelhou, ficando na altura do sobrinho. Não, Felipe. Sua avó é a pessoa mais honesta que conheço. Ela vendeu até as alianças de casamento para comprar remédios para seu avô. O olhar de ódio que Débora lançou ao irmão poderia ter incendiado a sala. Você sempre tomou o partido dela. Sempre foi o filhinho perfeito, o bonzinho que nunca saiu de perto da barra da saia da mamãe. Não, Débora. Eu apenas estive presente. Vi o sofrimento, o sacrifício, as noites sem dormir. Enquanto você estava em Recife, gastando o dinheiro do pai, eu estava aqui, ajudando a limpar suas feridas, a trocar seus lençóis, a dar sua medicação. Felipe se desvencilhou da mãe e correu para mim, abraçando-me com força. Foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. As lágrimas que havia contido até então vieram em torrentes. Abracei meu neto, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o meu. Me desculpe, vovó. Ele soluçava. Me desculpe por acreditar na mentira. O relógio da sala marcava 7 horas da noite. A tensão ainda pairava no ar, mas algo havia mudado. Depois da explosão emocional, uma estranha calma se instalou, como o silêncio que segue a tempestade. Débora havia saído furiosa, batendo a porta com força suficiente para fazer as fotos na parede tremerem. Deixou Felipe comigo, jurando que voltaria com um advogado. Roberto ficou. Mandou Juliana buscar os gêmeos enquanto lidávamos com a situação. Estávamos os 3 na cozinha agora. Eu, Roberto e Felipe. Preparei um chocolate quente, receita que Antônio adorava nos dias de frio. Felipe segurava a caneca com as 2 mãos, como se buscasse conforto no calor que emanava dela. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas as lágrimas haviam cessado. A mamãe vai me odiar agora? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Roberto e eu trocamos olhares. Meu filho deslizou a mão pelo cabelo, gesto que herdou do pai quando estava nervoso. Não, campeão. Sua mãe te ama. Ela só está confusa agora. Confusa como? A inocência da pergunta contrastava com a complexidade da situação. Tomei um gole do meu próprio chocolate antes de responder. Felipe, às vezes os adultos se perdem pelo caminho, fazem escolhas erradas e depois não sabem como voltar atrás. Coloquei a caneca na mesa e olhei nos olhos do meu neto. Sua mãe não é uma pessoa má. Ela só esqueceu algumas coisas importantes sobre família, sobre honestidade. Roberto assentiu. Lembra quando você quebrou o vaso da sua mãe jogando bola dentro de casa e culpou o gato? Foi errado, não foi? Mas não significa que você seja uma pessoa má. Mas a mãe mentiu sobre algo muito maior que um vaso, Felipe argumentou, com uma lógica impressionante para sua idade. Sim, concordei. Muito maior. E por isso é mais difícil para ela admitir. Quanto maior a mentira, mais difícil é enfrentar a verdade. Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pela janela da cozinha, podia ver as primeiras estrelas aparecendo no céu. Lembrei-me de como Antônio gostava de sentar-se no quintal nas noites claras, apontando constelações, contando histórias sobre cada uma delas para as crianças. Foi naquele momento, olhando para o céu estrelado, que senti algo mudar dentro de mim. Um peso que carregava há anos começou a se dissipar. A culpa por não ter confrontado Débora antes, o medo de destruir a família,
a vergonha de ter sido enganada, tudo isso começava a perder força. Sabe, Felipe? Falei surpreendendo a mim mesma com a serenidade na voz. Passei muitos anos guardando essa dor, achando que se não falasse sobre o que aconteceu, a ferida cicatrizaria sozinha. Roberto colocou a mão sobre a minha. A senhora sempre protegeu a Débora, mãe, mesmo depois de tudo. Protegi, concordei. Mas agora vejo que não estava ajudando. O silêncio só permitiu que a mentira crescesse, que se espalhasse. Até chegar a você, Felipe. Pai! Olhei para meu neto, que me observava com atenção absoluta. Hoje entendi que algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam vir à tona. Não por vingança ou para magoar alguém, mas para que possamos começar de novo, em bases honestas. Felipe franziu a testa, processando minhas palavras. Como começar de novo, vovó? Reconhecendo o que aconteceu, não escondendo mais. Sua mãe precisa enfrentar o que fez, não para ser punida, mas para ter a chance de mudar, de se redimir. Roberto pareceu surpreso com minha mudança de postura. A senhora vai realmente confrontá-la desta vez? Vou fazer mais que isso, filho. Uma clareza que não sentia há muito tempo tomou conta de mim. Vou organizar todos os documentos, todos os extratos, todos os recibos. Vou montar um dossiê completo de tudo o que aconteceu. Não para usar contra Débora, mas para que a verdade esteja documentada, irrefutável. E depois? Depois vou convidar Débora e Gustavo para uma conversa. Sem gritos, sem acusações. Apenas os fatos. Olhei pela janela novamente, como se buscasse a aprovação de Antônio nas estrelas. Vou oferecer um caminho para a reconciliação. Não vou exigir que devolvam o dinheiro. Isso já está perdido. Mas vou exigir respeito à memória do pai, à verdade dos fatos. Felipe, que ouvia atentamente, perguntou: "E se a mamãe não quiser conversar?" "Aí será a escolha dela, meu bem. Não podemos forçar ninguém a enfrentar verdades que não está pronto para aceitar. Mas pelo menos eu terei feito minha parte." Roberto parecia admirado. "Mãe, a senhora sempre foi forte, mas isso é diferente." Sorri, sentindo uma energia renovada fluindo em minhas veias. Acho que finalmente entendi o que seu pai sempre dizia. Não é o quanto você cai que importa, mas quantas vezes você se levanta. Felipe deixou a caneca na mesa e veio até mim, abraçando-me novamente. "Eu te amo, vovó, e acredito em você." Aquelas palavras simples, vindas do coração de uma criança, eram tudo o que eu precisava ouvir. Naquela mesma noite, depois que Roberto levou Felipe para sua casa, decidimos que era melhor ele ficar com o tio por alguns dias, até que as coisas se acalmassem. Comecei minha missão. Reuni todos os documentos que havia guardado meticulosamente ao longo dos anos. Extratos, recibos, prescrições médicas, faturas hospitalares, comprovantes de transferências. Organizei tudo cronologicamente. Fiz anotações explicativas, tirei cópias. Trabalhei até a madrugada, movida por uma determinação que não sentia há muito tempo. Não era raiva o que me movia, nem desejo de vingança. Era a busca pela verdade, pela justiça, pela reparação de uma história distorcida por tanto tempo. Quando finalmente me deitei, exausta, mas serena, senti uma presença reconfortante ao meu lado. Talvez fosse apenas minha imaginação, talvez o cansaço, mas poderia jurar que senti o perfume de Antônio no travesseiro ao lado, o mesmo que ele usava nos domingos quando íamos à missa juntos. "Estou fazendo a coisa certa, não estou, meu velho?" murmurei no quarto escuro. O silêncio que se seguiu foi acolhedor, como um abraço. Adormeci com uma paz que não experimentava há anos, sabendo que no dia seguinte começaria um novo capítulo da nossa história familiar. Um capítulo de verdade, de cura, de recomeço. Por tantos anos havia me comportado como vítima das circunstâncias, permitindo que Débora controlasse a narrativa, espalhasse mentiras, manchasse a memória de Antônio. Agora, finalmente, eu retomaria as rédeas da minha própria história. Não mais a viúva frágil e manipulável, mas a mulher forte que Antônio sempre soube que eu era. A mulher que ele amou por sua determinação, por sua integridade, por sua capacidade de enfrentar tempestades sem perder a doçura. Essa mulher havia se perdido durante anos de silêncio e culpa, mas agora ela estava de volta. E com ela, uma nova perspectiva sobre o passado, o presente e o futuro que ainda podíamos construir, apesar das cicatrizes, apesar das perdas. "Chegou a hora da verdade, Débora", sussurrei antes de adormecer. "Para o bem de todos nós." Uma semana se passou desde o confronto com Débora. Felipe continuava na casa de Roberto, protegido do turbilhão emocional que se desenrolava.
Minha filha não retornou, não ligou, não mandou mensagem. Apenas um silêncio carregado de ressentimento. Mas eu não me abalei. Continuei meu trabalho meticuloso de organizar os documentos, construir a linha do tempo, preparar-me para o inevitável confronto. Foi numa terça-feira chuvosa que a campainha tocou. Atendi sem pressa, imaginando que fosse Roberto trazendo notícias de Felipe. Para minha surpresa, era Gustavo, meu genro, encharcado pela chuva e com uma expressão que misturava constrangimento e determinação. "Posso entrar, dona Lourdes?" perguntou, evitando meu olhar. "Claro, Gustavo. A casa continua sendo da família." Dei passagem, observando como ele hesitou antes de atravessar a soleira. Era a primeira vez que vinha sozinho, sem Débora. Na sala, ofereci uma toalha e café. Ele aceitou ambos com gestos contidos. Parecia nervoso, deslocado naquela casa onde antes se sentira tão à vontade. "Débora não sabe que estou aqui", começou, após alguns goles do café. "Na verdade, ela me proibiu de procurar a senhora. Disse que cortaria relações comigo se eu o fizesse." Aquilo não me surpreendeu. Conhecia bem o temperamento explosivo da minha filha, sua tendência a ultimatos dramáticos. "Então por que veio, Gustavo?" Ele colocou a xícara sobre a mesa e retirou um envelope do bolso interno do paletó. "Por causa disso." Estendeu-me o envelope. "Encontrei por acaso no fundo de uma gaveta. Débora não sabe que existe." Abri o envelope com cuidado. Dentro havia um documento que reconheci imediatamente. Uma procuração, assinada por Antônio, dando a Débora plenos poderes para movimentar suas contas, vender seus bens, representá-lo em qualquer instituição financeira. A data me chamou a atenção imediatamente. 10 de fevereiro de 2015. Precisamente o dia em que Antônio foi internado com fortes dores, sob efeito de morfina. Isso não pode ser legal", murmurei, examinando a assinatura trêmula que mal se parecia com a caligrafia firme de meu marido. Antônio estava sedado nesse dia. Mal conseguia falar, quanto mais assinar documentos. Gustavo assentiu gravemente. "Eu sei, estava lá. Fui eu quem dirigiu até o cartório." Olhei para ele, chocada. "Você participou disso?" "Não da forma que a senhora imagina." Ele se apressou em explicar, o rosto corado de vergonha. "Débora disse que seu pai queria facilitar as coisas, para que ela pudesse ajudar com as contas enquanto ele estivesse internado. Disse que era a ideia dele, que a senhora concordava. O tabelião era amigo do pai dela, não questionou a assinatura." Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia. Não apenas Débora havia manipulado o pai doente, mas envolvido funcionários públicos em sua fraude. "Por que me mostra isso agora, Gustavo, depois de tantos anos?" Ele baixou os olhos, visivelmente desconfortável. "Porque o que ela fez, o que nós fizemos, não foi certo. Não é o exemplo que quero dar para o Felipe." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "E porque as mentiras não param. Ela continua dizendo para todos que a senhora roubou o dinheiro, que deixou o pai morrer sem tratamento adequado para ficar com a herança. Até para meus pais ela conta essa versão." Uma onda de tristeza me invadiu. Até onde chegavam as mentiras de minha filha? Quantas pessoas acreditavam que eu era uma viúva gananciosa que abandonou o marido na doença? "Há mais", continuou Gustavo, retirando outro envelope do paletó. "São comprovantes de transferências feitas da conta do seu Antônio diretamente para a construtora do nosso apartamento. Não apenas a entrada, mas várias parcelas." Abri o segundo envelope com as mãos trêmulas. Lá estavam transferências, comprovantes, notas promissórias. Um total de 178 mil reais, desviados da conta de Antônio para a compra do luxuoso apartamento em Boa Viagem, que Débora tanto se orgulhava de dizer que conquistou com seu próprio mérito. "Por que, Gustavo? Por que fizeram isso?" Ele suspirou pesadamente. "Estávamos endividados. Eu perdi o emprego. Ficamos 6 meses atrasados no aluguel. A construtora ameaçava retomar o apartamento que havíamos comprado na planta. Débora entrou em desespero. Dizia que não podíamos perder a chance de ter um imóvel naquele condomínio, que era nossa única oportunidade." Parou constrangido. "Ela disse que seu Antônio já estava condenado, que o dinheiro seria dela por direito de qualquer forma, que era apenas uma antecipação da herança." Cada palavra era uma punhalada. Mas, ao mesmo tempo, eram as peças que faltavam no quebra-cabeça que eu tentava montar há anos. Finalmente, a verdade completa vinha à tona. "O que pretende fazer com isso, Gustavo?" "Vim devolver." Sua resposta me surpreendeu. "Não o dinheiro. Não temos como. Estamos endividados até o pescoço. Mas a verdade. Vim devolver a verdade à senhora." "Por quê? Por que agora?"
A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Porque Felipe me perguntou diretamente se o apartamento onde moramos foi comprado com dinheiro do avô doente. Sua voz embargou. E eu menti para meu filho, Dona Lourdes. Olhei nos olhos dele e menti. Não consegui dormir desde então. Naquele momento, vi além do genro distante que conhecia superficialmente. Vi um homem atormentado pela culpa, preso numa teia de mentiras que ajudou a tecer, mas da qual agora queria escapar. Quero consertar as coisas, continuou ele. Não sei como, mas quero que Felipe cresça sabendo a verdade. Quero que ele entenda que reconhecer erros e tentar repará-los é mais importante que manter aparências. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Gustavo, tenho uma proposta. Expliquei o que vinha planejando. A reunião familiar, o confronto com a verdade documentada, a chance de reconciliação. Ele ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente. Acha que Débora aceitaria participar? Ele hesitou. Sinceramente? Não. Ela está furiosa, convencida de que a senhora está manipulando Felipe contra ela. E se você a convencesse? Se dissesse que é uma oportunidade para esclarecer os fatos, para limpar seu nome? Gustavo refletiu por alguns instantes. Poderia funcionar. Ela está obcecada com a ideia de provar que está certa. Então está decidido. Domingo, almoço aqui em casa. Toda a família reunida. Antes de partir, Gustavo fez um último pedido. Posso ver o dossiê que a senhora está montando? Quero saber exatamente o que vamos enfrentar. Mostrei a pasta organizada, com separadores coloridos dividindo os diferentes períodos, os diferentes tipos de documentos. Seus olhos se arregalaram ao ver o volume de provas. Meu Deus, a senhora guardou tudo. Não por vingança, Gustavo, por necessidade. Sempre soube que um dia a verdade precisaria vir à tona. Ao folhear os documentos, ele parou em uma folha específica. Um comprovante de venda de joias em uma casa de penhor. Isso são as joias do seu casamento? Assenti silenciosamente. As alianças de ouro, o colar de pérolas que Antônio me deu quando completamos 25 anos juntos, o broche de esmeralda que pertenceu à minha avó, tudo vendido para comprar medicamentos que o plano de saúde não cobria. Nunca contei isso para ninguém, admiti. Nem para Roberto. Não queria que soubessem o quanto estávamos desesperados. Gustavo fechou a pasta visivelmente abalado. A senhora é uma mulher extraordinária, Dona Lourdes. Só espero que não seja tarde demais para Débora reconhecer isso. Depois que ele partiu, voltei para a mesa da cozinha onde havia espalhado os novos documentos. A procuração fraudulenta, os comprovantes das transferências, eram as últimas peças do quebra-cabeça. Agora a imagem estava completa. Peguei o telefone e liguei para Roberto. Filho, preciso que traga Felipe para almoçar aqui no domingo e avise Juliana para preparar aquela sobremesa de que Débora tanto gosta. Mãe, o que está acontecendo? Estamos tendo uma reunião familiar, meu filho. Está na hora de limpar o ar. Desliguei e olhei pela janela da cozinha. A chuva havia parado e um arco-íris se formava no horizonte. Sorri, lembrando de como Antônio adorava dizer que arco-íris eram promessas de dias melhores. Você sempre teve razão, meu velho, murmurei. A verdade sempre encontra um caminho para a luz. Os dias que antecederam o domingo pareceram se arrastar, cada minuto carregado com a antecipação do que estava por vir. Não era vingança o que eu buscava, mas verdade. Pura, cristalina, irrefutável. Porém, para alcançá-la, precisava me preparar meticulosamente, como um advogado se prepara para um julgamento decisivo. Na quinta-feira, fui ao cartório no centro de Caruaru, o mesmo onde, anos antes, a procuração fraudulenta havia sido assinada. Conhecia o tabelião, seu João Ferreira, desde os tempos em que Antônio trabalhava no banco. Homem de cabelos brancos e óculos grossos, parecia envelhecido além de seus anos. Dona Lourdes, ele me cumprimentou desconfortável. Seu olhar evitava o meu, confirmando o que eu já suspeitava. Ele sabia que havia algo errado com aquela procuração. Preciso de uma certidão, falei calmamente. A procuração que meu marido supostamente assinou em 10 de fevereiro de 2015. Ele remexeu-se na cadeira. Dona Lourdes, aquilo foi há tanto tempo. 7 anos, 2 meses e 18 dias, para ser exata. Minha voz não demonstrava a raiva que sentia. O tempo suficiente para que a verdade amadurecesse, seu João. Expliquei que precisava de uma cópia autenticada do documento, para questões de inventário. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Enquanto esperava, notei uma foto na parede. O tabelião mais jovem, ao lado de Antônio e outros funcionários do banco.
num churrasco de confraternização. Vocês eram amigos, comentei apontando para a foto. Seu olhar seguiu meu dedo. Éramos. Antônio era um homem bom. Bom demais, concordei. Confiava nas pessoas, principalmente na família. Quando me entregou a procuração autenticada, não resisti em perguntar. O senhor sabia que ele estava internado naquele dia, não sabia? Sob efeito de morfina? Seu rosto enrugado empalideceu. Dona Lourdes, eu... Não precisa responder. A assinatura fala por si. Coloquei o documento na bolsa. Só espero que o senhor consiga dormir tranquilo sabendo que permitiu que uma filha roubasse o pai no leito de morte. Saí do cartório de cabeça erguida, deixando para trás um homem visivelmente perturbado. Não era minha intenção constrangê-lo, mas ele precisava saber que sua complacência havia contribuído para uma injustiça. Na sexta-feira, visitei o Hospital Santa Efigênia, onde Antônio passou seus últimos meses. Precisava dos prontuários médicos, especialmente os do dia da procuração. O doutor, Marcelo, que cuidou de meu marido até o fim, me recebeu em seu consultório. Os prontuários são confidenciais, Dona Lourdes, mesmo após o falecimento, ele explicou. Mas posso fornecer um relatório com as medicações administradas, os procedimentos realizados. Como viúva, a senhora tem esse direito. Agradeci e expliquei brevemente o motivo do meu pedido. Seus olhos compassivos me disseram que ele entendia muito mais do que eu estava falando. Lembro bem daquele período, comentou enquanto preenchia os formulários necessários. Seu Antônio estava sob doses altas de analgésicos. Havia dias em que mal conseguia reconhecer as pessoas. Como no dia 10 de fevereiro, ele consultou o computador. Especialmente naquele dia, tivemos que aumentar a morfina devido a uma crise aguda de dor. Saí do hospital com um relatório detalhado das medicações administradas a Antônio naquele período crítico. Mais uma prova da impossibilidade de ele ter assinado qualquer documento com consciência plena. No sábado, véspera do confronto, Roberto veio me visitar, preocupado. Mãe, a senhora tem certeza disso? Não seria melhor deixar as coisas como estão? O que passou, passou. Estávamos sentados na varanda, observando a tarde cair sobre o jardim que Antônio cuidou com tanto carinho. As rosas que ele plantou ainda floresciam a cada primavera, teimosas como a memória dele que se recusava a desvanecer. Não, filho. O que passou não passou. Continua vivo nas mentiras que sua irmã espalha, na imagem distorcida que ela criou do seu pai, no veneno que ela instila na mente de Felipe. Mostrei a ele a procuração, os prontuários médicos, os comprovantes que Gustavo havia me entregado. Seus olhos se arregalaram ao compreender a extensão da manipulação. Meu Deus, mãe. A Débora, ela realmente... Sua voz falhou. Como ela pôde fazer isso com o pai? As pessoas fazem coisas terríveis quando são movidas pela ganância, filho. Mas acredito que dentro da sua irmã ainda existe aquela menina que seu pai tanto amava. É essa menina que quero alcançar amanhã. Roberto parecia cético. A senhora realmente acredita que ela vai reconhecer o que fez? Pedir perdão? Não sei, mas tenho que tentar. Não por vingança, mas por cura. Por Felipe, por você, por todos nós. Ele apertou minha mão entre as suas. A senhora é a pessoa mais forte que conheço, sabia? Depois de tudo, ainda busca reconciliação. Sorri emocionada. Não é força, filho. É amor. O mesmo amor que seu pai me ensinou durante 30 anos de casamento. Ele sempre dizia que família é a única coisa que realmente importa no fim. Naquela noite, preparei tudo meticulosamente. Dispus os documentos em ordem cronológica sobre a mesa da sala. A procuração fraudulenta, os extratos bancários com os saques não autorizados, os comprovantes das transferências para a construtora, os prontuários médicos comprovando a incapacidade de Antônio no dia da assinatura, as notas fiscais das joias vendidas para comprar medicamentos. Depois, fui à cozinha e comecei a preparar o almoço do dia seguinte. Decidira fazer todos os pratos favoritos de Antônio: galinha à cabidela, feijão verde, arroz de coco, macaxeira frita. E para a sobremesa, o bolo de rolo que Juliana faria, o preferido de Débora desde a infância. Queria que a presença dele fosse sentida naquela refeição, como se estivesse ali conosco, testemunhando o momento de verdade. Enquanto cozinhava, lembranças fluíam como o caldo borbulhante na panela. Antônio ensinando Débora a andar de bicicleta no quintal. Débora com 5 anos, sentada no colo do pai, ouvindo histórias antes de dormir. Débora adolescente, brigando por querer ir a uma festa. E Antônio, firme mas amoroso, explicando por que não podia. Débora no dia de sua formatura, orgulhosa, ao lado do pai que sacrificou tanto para que ela chegasse ali.
Como aquela menina adorável se transformou na mulher amarga e ressentida de hoje? Em que momento perdemos a conexão? Onde erramos como pais? Perguntas sem respostas claras. Talvez nunca as tivesse. Mas uma coisa eu sabia. Aquele almoço seria um divisor de águas. Um momento de verdade, de acerto de contas, de possível reconciliação. Ou de ruptura definitiva. Antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama, como fazia todas as noites desde que Antônio partiu. Não era uma reza formal, apenas uma conversa com ele. Amanhã é o dia, meu velho. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas estou fazendo o que o coração manda. Queria que estivesse aqui comigo. Toquei o travesseiro vazio ao meu lado. Na verdade, você está, não é? Sempre esteve. No silêncio do quarto, poderia jurar que senti sua presença, reconfortante e sólida como sempre foi. Uma paz profunda me invadiu. Estava pronta para o que viesse. No domingo, acordei com o sol nascendo. Vesti-me com cuidado. Não para impressionar, mas para me sentir forte. Escolhi um vestido azul escuro, simples mas elegante, que Antônio sempre dizia que combinava com meus olhos. Prendi os cabelos grisalhos no coque habitual. Passei um batom discreto. Ao olhar no espelho, vi não apenas a viúva de 58 anos, mas todas as Lourdes que fui. A jovem que dançou com Antônio na festa de São João. A mãe que embalou seus filhos. A mulher que enfrentou o luto e a traição, a avó que agora lutava pela verdade. Todas unidas em um único propósito. Justiça, não por vingança, mas por amor. A mesa estava posta, a comida preparada, os documentos organizados. Olhei o relógio, 11h30. Em breve, eles começariam a chegar. Uma última olhada no espelho, um último respiro profundo. Seja o que Deus quiser, murmurei para meu reflexo. A campainha tocou. Era Roberto, com Juliana e os gêmeos. Felipe vinha com eles, olhar apreensivo, mas um sorriso tímido ao me ver. O jogo estava para começar. O relógio da sala marcava 12h quando a campainha soou novamente. Meu coração acelerou como se eu fosse uma jovem prestes a encontrar o namorado pela primeira vez. Não uma senhora de 58 anos à espera da filha que a traiu. Roberto foi atender, e eu permaneci na sala, ao lado da mesa onde os documentos estavam dispostos, cobertos por uma toalha bordada. Felipe se aproximou e segurou minha mão. Vai ficar tudo bem, vovó? Sorri para meu neto, impressionada com sua percepção. Vai, meu amor. Hoje vamos limpar o ar, para que todos possamos respirar melhor. Os passos no corredor anunciaram a chegada. Débora entrou primeiro, tensa como uma corda de violão prestes a arrebentar. Vestia um conjunto caro, maquiagem impecável, joias discretas, mas visivelmente valiosas. A imagem da executiva bem-sucedida que tanto cultivava. Gustavo vinha logo atrás, olhar baixo, desconfortável. Mamãe! Ela cumprimentou secamente, sem me abraçar. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se momentaneamente na mesa coberta, antes de pousar em Felipe. Filho, venha cá, estou com saudades. Felipe hesitou, olhou para mim como se pedisse orientação. Assenti levemente, e ele foi abraçar a mãe. O momento de tensão foi quebrado pelos gêmeos que vieram correndo da cozinha, animados com a chegada da tia que raramente viam. Vamos para a mesa, convidei, indicando a sala de jantar onde o almoço estava servido. A comida vai esfriar. Sentamos em torno da mesa de madeira antiga que testemunhou tantos almoços de domingo ao longo dos anos. O lugar na cabeceira, onde Antônio costumava sentar, permanecia vazio, uma ausência que parecia gritar em meio ao silêncio constrangido que se instalou. Servi a comida, e por alguns minutos, apenas o som dos talheres preencheu o ambiente. Débora mal tocou na galinha à cabidela, seu prato favorito na infância. Notei como seus olhos saltavam constantemente para a sala, para a mesa com a toalha misteriosa. E então, Débora, como vão as coisas no banco? Perguntei tentando romper o gelo. Bem, resposta curta, seca. Fui promovida a gerente regional mês passado. Parabéns, filha. Seu pai ficaria orgulhoso. Seus olhos faiscaram ao ouvir a menção de Antônio. Não vamos falar do papai hoje, não está bem? Já não basta usar meu filho para espalhar mentiras sobre mim? Roberto interveio. Ninguém está espalhando mentiras, Débora. Felipe apenas repetiu o que ouviu em casa. E o que exatamente você ouviu, Felipe? Débora virou-se para o filho, voz perigosamente controlada. O menino encolheu-se na cadeira. Que a vovó fugiu com o dinheiro do vovô quando ele estava doente. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Juliana rapidamente sugeriu que as crianças fossem brincar no quintal, oferecendo-se para acompanhá-los.
Entendi seu gesto. O que viria a seguir não era para ouvidos infantis. Quando ficamos apenas os quatro, eu, Roberto, Débora e Gustavo, finalmente me dirigi à questão que nos reunia. Débora, por que você disse isso ao Felipe? Ela largou os talheres com força, fazendo os pratos chacoalharem. Porque é verdade. Papai tinha investimentos, tinha poupança, tinha seguro de vida. Tudo sumiu quando ele morreu. E a senhora nunca explicou para onde foi o dinheiro. Expliquei sim, filha. Várias vezes. Foi para o tratamento, para os remédios, para dar conforto ao seu pai em seus últimos dias. Ela deu uma risada amarga. Tratamento? Que tratamento? Aqueles remédios experimentais caríssimos que não funcionavam? Aquelas sessões de fisioterapia inúteis quando ele mal conseguia se mover? A senhora torrou o dinheiro que ele economizou a vida inteira em tratamentos que todos os médicos já sabiam que não iam funcionar. A crueldade de suas palavras me atingiu como um tapa. Respirei fundo, tentando manter a calma. Então era isso que você queria? Que deixássemos seu pai morrer sem tentar tudo o que estava ao nosso alcance? Eu queria dignidade para ele e segurança para a família que ficaria, mas a senhora sempre foi egoísta demais para entender isso. Roberto bateu na mesa. Chega, Débora! Como pode falar assim com a mãe? Ela que cuidou do pai dia e noite enquanto você estava em Recife, vivendo sua vida. Cuidou? Ela o matou aos pouquinhos com aqueles tratamentos. E no processo, garantiu que não sobrasse nada para nós. Foi quando decidi que era a hora. Levantei-me calmamente e fui até a sala. Voltei com a pasta de documentos, colocando-a no centro da mesa. Já que estamos falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro. Abri a pasta e espalhei os extratos bancários organizados cronologicamente. Estes são os saques que você fez da conta do seu pai entre fevereiro e agosto de 2015, quando ele estava no hospital. Total, 178 mil reais. Seus olhos se arregalaram ao ver os documentos. Como... Onde conseguiu isso? Guardei tudo, filha. Cada extrato, cada comprovante, cada recibo. Seu pai me ensinou bem. Coloquei sobre a mesa a procuração fraudulenta, incluindo esta procuração que você conseguiu fazendo seu pai assinar sob efeito de morfina. Gustavo empalideceu. Débora lançou-lhe um olhar furioso, entendendo imediatamente. Foi você. Você entregou isso a ela. Entreguei a verdade, Débora. Ele respondeu, voz trêmula, mas firme. Não aguento mais viver na mentira. Não quero que nosso filho cresça achando que a avó é uma ladra, quando na verdade... Calha a boca! Ela gritou, levantando-se bruscamente. Virou-se para mim, rosto contorcido de raiva. A senhora não entende nada de finanças. Nunca entendeu. Eu estava protegendo o patrimônio do papai, investindo para garantir o futuro. Investindo no apartamento em Boa Viagem? Perguntei suavemente, colocando os comprovantes de transferência para a construtora sobre a mesa. No seu nome e do Gustavo, claro. Sem mencionar nada ao seu pai ou a mim. Roberto pegou os documentos, examinando-os com crescente horror. Meu Deus, Débora! Você roubou o pai? Enquanto ele estava morrendo no hospital? Não foi roubo! Sua voz subiu uma oitava. Foi uma antecipação de herança! O dinheiro seria meu de qualquer forma. Antecipação de herança? Repeti, sentindo uma calma estranha me invadir. E os remédios que seu pai precisava? As consultas? As internações? Enquanto você antecipava sua herança, eu vendia minhas joias para comprar os medicamentos que mantinham seu pai vivo. Coloquei na mesa os recibos da casa de penhor, as alianças de casamento, o colar de pérolas, o broche de esmeralda da minha avó, relíquias de família vendidas por uma fração de seu valor sentimental para comprar mais algumas semanas, mais alguns dias de vida para Antônio. Eu não sabia disso. Débora murmurou, subitamente menos segura. Claro que não sabia. Estava ocupada demais fazendo compras em Recife com o dinheiro do seu pai. A sala caiu num silêncio pesado. O som das crianças brincando no quintal parecia vir de outro mundo, de uma realidade paralela onde a inocência ainda existia. Débora sentou-se novamente, o corpo parecendo murchar. Pela primeira vez desde que chegou, vi algo em seus olhos além da raiva. Talvez vergonha, talvez remorso. Por que está fazendo isso, mãe? Perguntou em voz baixa. Por que agora, depois de tanto tempo? Porque você continua espalhando mentiras, filha. Continua manchando a memória do seu pai com histórias de dinheiro escondido, de herança roubada. E agora está envenenando Felipe com essas falsidades. Roberto, que estivera examinando os documentos em choque, olhou para a irmã. Como pôde, Débora? Como pôde fazer isso com o pai? Com a mãe?
Com todos nós? Ela não respondeu. Seu olhar estava fixo nos documentos espalhados sobre a mesa, as provas irrefutáveis de sua traição. Não estou aqui para julgar você, filha, continuei, suavizando a voz. Nem para exigir que devolva o dinheiro. Sei que não pode. Estou aqui para pedir que pare com as mentiras. Que honre a memória do seu pai com a verdade. Gustavo colocou a mão sobre a de Débora. Querida, está na hora. Por Felipe, por nós. Não podemos continuar assim. Foi como se algo se quebrasse dentro dela. De repente, a fachada de executiva durona desmoronou e vi novamente a menina que corria para os braços do pai quando tinha um pesadelo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria... As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma custasse um esforço imenso. Estávamos tão endividados, a construtora ameaçava tomar o apartamento. Gustavo tinha perdido o emprego. Papai sempre me ajudou, sempre. Pensei que seria apenas um empréstimo, que devolveria quando as coisas melhorassem. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, arruinando a maquiagem perfeita. Mas então ele piorou tão rápido. E o dinheiro já estava gasto. Não havia como voltar atrás. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Era mais fácil culpar a senhora do que admitir o que eu tinha feito. Pela primeira vez em anos, vi verdade nos olhos de minha filha. Uma verdade dolorosa, terrível. Mas verdade, enfim. Filha, tentei alcançar sua mão, mas ela a retirou. Não, interrompeu enxugando as lágrimas com força. Não mereço seu perdão, mãe. Não depois do que fiz. Não depois das mentiras que espalhei. Todo mundo merece uma chance de recomeçar, Débora, disse suavemente. Seu pai acreditava nisso. Ela olhou para os documentos novamente, depois para mim, depois para Roberto. A máscara havia caído completamente, revelando o rosto nu de uma mulher confrontada com suas próprias ações. O que fazemos agora? Perguntou, voz quase inaudível. Começamos de novo, respondi, com a verdade desta vez. 3 meses se passaram desde aquele domingo de confronto. O tempo, esse velho sábio, tem suas maneiras de curar feridas que pareciam incuráveis. Não é um processo rápido nem linear. Há dias de avanço, dias de retrocesso. Mas há movimento, e movimento é vida. Estou na varanda da minha casa, a mesma onde tudo começou quando Felipe me fez aquela pergunta inocente. O sol de fim de tarde pinta o céu de Caruaru com tons de laranja e rosa, enquanto o vento fresco traz o cheiro de chuva distante. Em meu colo, um álbum de fotografias antigo, páginas amareladas pelo tempo, memórias preservadas em papel. A campainha toca. Sorriu, sabendo exatamente quem é. Vovó! Felipe corre em minha direção assim que abro a porta, abraçando-me com a força desajeitada de seus 8 anos. Atrás dele, Débora se aproxima mais lentamente, um sorriso tímido nos lábios. Entrem, entrem! O bolo acabou de sair do forno. Estas visitas semanais se tornaram parte da nossa nova rotina. Todo sábado, Débora traz Felipe para passar a tarde comigo. No início, eram momentos tensos, marcados por silêncios constrangedores e conversas superficiais. Agora, há uma nova leveza no ar, uma cautela que aos poucos dá lugar à espontaneidade. Na cozinha, servindo fatias generosas de bolo de macaxeira, observo minha filha. Há algo diferente nela. O cabelo mais simples, sem as mechas caras, as roupas menos ostentosas, o rosto sem a máscara de perfeição que antes usava. Mais natural, mais verdadeira. Como vão as coisas no trabalho? Pergunto, passando o café recém-coado. Diferentes. Ela sorri. Um sorriso que ainda carrega uma ponta de tristeza. Pedi transferência para a agência daqui de Caruaru. Começa o mês que vem. A notícia me pega de surpresa. Você vai se mudar de volta para cá? Sim. Vendemos o apartamento em Recife. Ela hesita, tomando um gole de café antes de continuar. Na verdade, tivemos que vender. Não conseguíamos mais manter as prestações. Mas foi libertador, sabe? Como tirar um peso das costas. Felipe, alheio à conversa adulta, devora seu bolo enquanto desenha num caderno que trouxe. Rabisca concentrado, língua para fora, exatamente como Antônio fazia quando se dedicava a alguma tarefa minuciosa. E Gustavo? Conseguiu um emprego numa construtora aqui. Não ganha nem metade do que ganhava em Recife, mas estamos nos ajustando. Alugamos uma casa simples perto do colégio onde Felipe vai estudar. Há uma humildade em sua voz que nunca ouvi antes. Uma aceitação de uma vida mais modesta, mais autêntica. Estou orgulhosa de você, filha. Ela levanta os olhos, surpresa. Orgulhosa? Depois de tudo que fiz?
Precisamos mais coragem para recomeçar do que para continuar no mesmo erro. Estendo a mão sobre a mesa, tocando a sua. Seu pai sempre dizia isso. Desta vez ela não retira a mão. Tenho pensado muito nele. Em como ele ficaria desapontado se soubesse. Ele saberia perdoar Débora, assim como eu. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas ela as contém. Aprendeu a chorar sem vergonha, mas também a não se deixar arrastar pela emoção. Terminei, vovó. Olha. Felipe ergue o desenho orgulhoso. É uma representação infantil, mas reconhecível da nossa família. Antônio e eu ao centro, Roberto e Juliana de um lado com os gêmeos, Débora e Gustavo do outro com Felipe. Todos de mãos dadas, sorrisos nos rostos, um sol brilhante acima. Que lindo, meu amor! Exclamo emocionada. Vou pendurar na geladeira junto com os outros. Eu fiz o vovô também, mesmo sem lembrar direito como ele era. Peguei das fotos. Antônio, no desenho, tem um halo dourado ao redor da cabeça, como um santo. Sorriu pensando em como ele riria disso. Ele, que sempre se considerou apenas um homem comum, fazendo o melhor que podia com o que tinha. Após o lanche, enquanto Felipe brinca no quintal, Débora e eu nos sentamos na varanda. O álbum de fotografias em meu colo é aberto, revelando imagens do passado. Lembra deste dia? Pergunto, apontando para uma foto de Débora criança, fantasiada de bailarina. Minha primeira apresentação de balé. Ela sorri, tocando a foto com carinho. Papai estava tão orgulhoso que não parava de filmar. A fita acabou antes mesmo de eu entrar no palco. Rimos juntas, compartilhando a memória. Virando as páginas, vamos reconstruindo nossa história familiar. Aniversários, formaturas, viagens, momentos cotidianos congelados no tempo. Sabe o que mais me dói? Ela diz de repente, olhando uma foto de Antônio segurando Felipe bebê. Não ter permitido que papai aproveitasse mais o neto nos últimos meses. Eu estava tão obcecada com dinheiro, com status. Afastei Felipe dele por orgulho, por medo de que ele percebesse o que eu havia feito. Nunca é tarde para consertar erros, filha. Felipe agora terá memórias da avó, pelo menos. E conhecerá o avô através das nossas histórias, das nossas lembranças. Ela assente pensativa. Estou tentando ser uma pessoa melhor, mãe. Para Felipe, para mim mesma. Às vezes parece impossível. Ninguém disse que seria fácil. Reconstruir confiança é como reconstruir uma casa depois de um incêndio. Leva tempo, exige paciência e nunca fica exatamente como era antes. Mas pode ficar diferente. Em alguns aspectos, até melhor. O sol começa a se pôr, lançando sombras alongadas pelo quintal. Felipe corre atrás de uma bola, cabelos ao vento, risada ecoando no ar. Roberto chegará em breve com Juliana e os gêmeos para o jantar em família que agora fazemos mensalmente. Obrigada, Débora diz suavemente. Pelo quê? Por não desistir de mim. Por me dar uma segunda chance quando eu não merecia. Tomo sua mão entre as minhas, notando como são parecidas. Mesmas linhas, mesmas veias azuladas sob a pele, apenas em estágios diferentes da vida. Sabe o que seu pai me disse na última noite antes de partir? Lourdes, o dinheiro é só papel. O que vale a pena nesta vida são as pessoas, os momentos, o amor que compartilhamos. Ele estava certo como sempre. Ela enxuga uma lágrima furtiva. Tenho tanto a aprender ainda. Todos temos, minha filha. A vida é isso, uma escola sem formatura. Felipe vem correndo em nossa direção, bochechas coradas pelo exercício. Mamãe, vovó, olha o que achei! Em suas mãos pequenas, uma manga verde recém-caída da árvore que Antônio plantou. A primeira da estação, comento sorrindo. Seu avô dizia que quem comesse a primeira manga do ano teria sorte até a próxima colheita. Posso comer? Ele pergunta, olhos brilhando. Claro, meu bem. Mas vamos dividir. Sorte compartilhada cresce em vez de diminuir. Com uma faca de cozinha, corto a manga em 3 pedaços. Suculenta, doce, com aquele sabor único que só frutas do pé têm. Comemos em silêncio, saboreando não apenas a fruta, mas o momento, a conexão, a continuidade da vida que flui através das gerações. As feridas ainda estão lá, cicatrizes que talvez nunca desapareçam completamente. A confiança perdida não se recupera da noite para o dia. O dinheiro desviado não voltará magicamente, mas há algo novo crescendo sobre as cinzas do passado. Algo frágil, mas resistente, como os brotos verdes que surgem após a queimada. A verdade liberta, murmuro, mais para mim mesma que para os outros. Mesmo quando dói, mesmo quando custa. No horizonte,
as primeiras estrelas começam a aparecer. Penso em Antônio, em como ele estaria feliz de nos ver assim, recomeçando, reconstruindo, redescobrindo o valor do que realmente importa. Não foi o dinheiro que nos separou, foi a mentira. Não é o dinheiro que nos reconecta agora, é a verdade. E nesta verdade, por mais dolorosa que tenha sido, encontramos a semente da reconciliação, da cura, do recomeço. Felipe, com o queixo melado de manga, sorri para mim. Vovó, a senhora vai contar mais histórias do vovô hoje à noite? Vou, meu amor, todas as que você quiser ouvir. E a do dinheiro? Aquela que a mamãe disse que não era verdade? Débora e eu nos entreolhamos. Ela assente levemente, dando-me permissão silenciosa. Sim, Felipe, essa também. Porque agora todos concordamos sobre qual é a verdadeira história. E é importante lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, quando cometemos erros, sempre há chance de consertar, de perdoar, de recomeçar. As luzes da cidade começam a se acender lá embaixo, pontilhando a noite que chega. Em breve, esta casa estará cheia novamente. Vozes, risadas, o aroma da comida, o calor da família reunida. Não é perfeito. Nunca será. Há ausências que nada preenche, erros que deixam marcas permanentes. Mas há vida. Há amor. Há verdade. E isso, no fim das contas, é tudo o que precisamos.